A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado seja o teu santo nome, Senhor. Obrigada, Pai, por mais uma oportunidade de estudar a tua palavra, Senhor, e que elas entrem em nossos corações e nos direcionem cada vez mais para perto de ti, em nome de Jesus. Lembrando que a gente está no primeiro livro de Reis, né? Ontem a gente terminou com a morte de Salomão. E hoje a gente vai ver Roboão causa a divisão do reino. E foi Roboão para Siquém, porque todo Israel se reuniu em Siquém para o fazerem rei. E sucedeu, pois, que ouvindo Jeroboão, filho de Nebate, estando ainda no Egito, porque fugira de diante do rei Salomão e habitava Jeroboão no Egito, enviaram e o mandaram chamar. Então Jeroboão e toda a congregação de Israel vieram e falaram com Roboão, dizendo: Teu pai agravou o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. E ele lhes disse: Ide-vos até ao terceiro dia, e então voltai a mim. E o povo se foi, e buscou o rei Roboão conselho com os anciãos que estiveram na presença de Salomão seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: Como aconselhais vós que se responda a este povo? E eles lhe falaram, dizendo: Se hoje fores servos deste povo e o servires, e respondendo-lhe lhe falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Porém, ele deixou o conselho que os anciãos que lhe tinham dado, e buscou o conselho com os jovens que havia crescido com ele, que estavam diante dele. E disse-lhes: Que aconselhais vós que respondamos a este povo que me falou, dizendo: Alivia o jugo de teu pai, que teu pai nos impôs? E os jovens que haviam crescido com ele lhe falaram: Assim dirás a este povo que te falou: Teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu o alivia de sobre nós. Assim lhe falarás: Meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que, se meu pai vos carregou de um jugo pesado, ainda eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo, ao terceiro dia a Roboão, como o rei havia ordenado, dizendo: Voltai a mim ao terceiro dia. E o rei respondeu ao povo duramente, porque deixara o conselho que os anciãos lhe haviam dado, e lhe falou conforme ao conselho dos jovens, dizendo: Meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque esta revolta vinha do Senhor, para confirmar a palavra que o Senhor tinha falado pelo ministério de Aías, o silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Aqui, Roboão não atendeu à aclamação do povo, né? Ele preferiu atender, ele pegou conselho com os sacerdotes, né, que eram com Salomão, ou seja, os servos do Senhor nosso Deus. Mas Deus já havia planejado tudo isso para que Jeroboão fosse rei também, para que Jeroboão liderasse a Israel. Então, é por isso que ele fez com que Roboão ouvisse os jovens e falasse duramente com o povo para que o povo se dividisse e saísse da descendência de Salomão, restando apenas uma tribo. Lembra que Deus falou a Salomão, né? Falou que ele, como ele não atentou à palavra do Senhor, como ele se desviou da palavra do Senhor, então ele iria rasgar toda a descendência dele, né? Toda a terra dele, né? Todo Israel, deixando apenas uma tribo por amor a Davi, que Davi sempre foi fiel a Deus, né? Então, por amor a Davi, iria ficar apenas uma tribo. E é por isso que Deus fez com que Jeroboão falasse duramente com o povo. Aí no versículo 16, Jeroboão reina sobre 10 tribos. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, tornou-lhe o povo a responder, dizendo: Que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé, as tuas tendas, ó Israel.
Provê agora a tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. No tocante, porém, os filhos de Israel que habitavam nas cidades de Judá, também sobre eles reinou Roboão. Então o rei Roboão enviou a Adorão, que estava sobre os tributos, e todo Israel o apedrejou e ele morreu. Mas o rei Roboão se animou a subir ao carro para fugir para Jerusalém. Assim se rebelaram os israelitas contra a casa de Davi até o dia de hoje. E sucedeu que, ouvindo todo Israel que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamar para a congregação e o fizeram rei sobre todo Israel. E ninguém seguiu a casa de Davi, senão somente a tribo de Judá. Pois Roboão a Jerusalém, reuniu toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, 180.000 escolhidos, destros para a guerra, para pelejar contra a casa de Israel, para restituir o reino a Roboão, filho de Salomão. Porém veio a palavra de Deus a Semaías, homem de Deus, dizendo: Fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a toda a casa de Judá, a Benjamim e ao restante do povo, dizendo: Assim diz o Senhor: Não subireis nem pelejareis contra vossos irmãos, os filhos de Israel. Volte cada um para a sua casa, porque é que eu fiz esta obra. E ouviram a palavra do Senhor e voltaram segundo a palavra do Senhor. E Jeroboão edificou a Siquém, no monte de Efraim, e habitou ali. Depois saiu dali e edificou a Penuel. Então, aqui se confirmou a palavra do Senhor que Jeroboão iria ficar com as 10 tribos, e ele realmente ficou, se tornou rei sobre as 10 tribos, né? E Salomão ficou apenas com duas, né? A gente fala uma, mas na realidade foram duas, né? Que é de Judá e de Benjamim, né? Porque Benjamim também porque Benjamim não conta uma tribo toda, porque foram alguns de Benjamim, não foram todos. Mas a palavra de Deus se cumpriu, né? Agora a idolatria de Jeroboão no versículo 26. E disse Jeroboão no seu coração: Agora tomará o reino a casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deste povo se tornará a seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e matarão e tornarão a Roboão, rei de Judá. Assim o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro e lhes disse: Muito trabalho vos será subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E pôs um em Betel e colocou o outro em Dan. E este feito se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan para adorar o bezerro. Também fez santuários nos altos e constituiu sacerdotes dos mais baixos do povo, que não eram dos filhos de Levi. E fez Jeroboão uma festa no 8º mês, no 15º mês, com a festa que se fazia em Judá, e sacrificou no altar. Semelhante fez em Betel, sacrificando aos bezerros que fizera. Também em Betel estabeleceu sacerdotes dos altos que fizera, e sacrificou no altar que fizera em Betel, no dia 15º do 8º mês, que ele tinha imaginado no seu coração. Assim fez a festa aos filhos de Israel, e sacrificou no altar queimando incenso. Mas é complicado, né? Ele foi rei porque Deus tinha permitido isso a ele. Ele já tinha sido avisado por Deus que ele seria rei, então ele teria tudo para se manter firme na palavra do Senhor, pois eles tinham 10 tribos sob a sua mão. Mas ele ficou com medo que o povo, porque a terra, o altar para Deus estava em Jerusalém, perto do povo de Judá. Então ele ficou com medo que ao ir sacrificar ao Senhor, eles se juntassem com o povo de Judá e acabasse tornando Roboão ao rei e tirasse ele do reino, né? Jeroboão ficou com medo e aí pecou fazendo a idolatria, né? Fez altares, fez bezerros de ouro, fez sacrifícios e acabou levando o povo também a pecar junto com ele, né? A profecia contra o altar de Jeroboão no capítulo 13. Eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. E ele clamou contra o altar por ordem do Senhor e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi,
cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que sobre ti queimam incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou. Eis que o altar se fenderá e a cinza que nele está se derramará. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a sua mão sobre o altar, dizendo: pegai-o. Mas a sua mão, que estendera contra ele, se secou e não podia tornar a trazê-la a si. E o altar se fendeu e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontava por ordem do Senhor. Aqui está dizendo, que Jeroboão estava sacrificando e um servo do Senhor falou que realmente que aquele altar iria ser para os que sacrificavam nele, e neste altar iriam ser mortos sobre ele, os seus cadáveres estarão sobre eles e queimarão seus ossos, E o sinal de Deus seria o altar se dividir ao meio, rachar ao meio. E quando ele rachasse ao meio, toda a cinza que há em cima dele se derramaria. Mas Jeroboão, quando percebeu que isso realmente ia acontecer, ele pôs a mão para segurar a fenda, para evitar da fenda se abrir. E nisso ele não conseguiu tornar a mão de volta para si, ele não conseguiu recolher a mão de volta e mesmo assim se fendeu e a cinza caiu, tornando assim a palavra de Deus, Aí no versículo 6, então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: suplica ao Senhor teu Deus e roga por mim, para que se me restitua a minha mão. Então o homem de Deus suplicou ao Senhor e a mão do rei lhe se restituiu, ficando como antes. E o rei disse ao homem de Deus: vem comigo para casa e conforta-te, e dar-te-ei um presente. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde vieste. Assim foi por outro caminho e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. E morava em Betel um velho profeta. E vieram seus filhos e contaram-lhe tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel, bem como as palavras que dissera ao rei. Tudo contaram a seu pai. E disse-lhe seu pai: por que caminho ele se foi? E os seus filhos lhe mostraram o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos: albardai-me um jumento. E albardaram-lhe o jumento no qual ele montou, e foi atrás do homem de Deus. Achando-o assentado debaixo de um carvalho, disse: és tu o homem de Deus que vieste de Judá? E ele disse: eu sou. Então ele disse: vem comigo à minha casa e come pão. Porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar, porque me foi mandado pela palavra do Senhor: ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por onde vieste. E ele lhe disse: também eu sou profeta como tu, e um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém mentiu-lhe. Assim voltou com ele, comeu pão em sua casa e bebeu água. E sucedeu que, estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar, e clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, porquanto foste rebelde à ordem do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltastes e comeste pão e bebeste água no lugar de que o Senhor te dissera: não comerás pão nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. E sucedeu que depois que comeu pão e bebeu, abordou-lhe o jumento para o profeta que fizera voltar.
Este então se foi, porém o leão o encontrou no caminho e o matou. E o seu cadáver ficou escondido no caminho, e o jumento estava parado junto a ele, como também o leão estava junto ao cadáver. E eis que alguns homens passaram e viram o corpo caído no caminho, como também o leão que estava junto ao corpo. E foram e o disseram na cidade onde o velho profeta habitava. E ouvindo o profeta que o fizera voltar do caminho, disse: é o homem de Deus que foi rebelde à ordem do Senhor, por isso o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe dissera. Então disse a seus filhos: albardai-me o jumento, e eles albardaram. Então foi e achou o cadáver estendido no caminho, o jumento e o leão, que estavam parados junto ao cadáver. E o leão não tinha devorado o corpo, nem tinha despedaçado o jumento. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus e o pôs em cima do jumento, levando-o consigo. Assim veio o velho profeta à cidade para chorar e enterrar, e colocou o cadáver no seu próprio sepulcro, e o prantearam, dizendo: ah, irmão meu. E sucedeu que, depois de o haver sepultado, disse a seus filhos: morrendo eu, sepultai-me no sepulcro em que o homem de Deus está sepultado. Ponde os meus ossos junto aos ossos dele, porque certamente se cumprirá o que a palavra do Senhor exclamou contra o altar que está em Betel, como também contra todas as casas dos altos que estão nas cidades. Nem depois destas coisas deixou Jeroboão o seu mau caminho. Antes de todo o povo, tornou a constituir sacerdotes dos lugares altos, e a qualquer que queria consagrava sacerdote nos lugares altos. E foi isso a causa de pecado, a casa de Jeroboão, para destruí-la e extingui-la da terra. Aqui, o profeta de Deus, que foi quem levou a palavra a Jeroboão, ele, quando o outro falou a ele que Deus tinha dito para ele voltar, ele devia ter consultado a Deus, É isso que a gente tira de aprendizado, porque Deus nos ensina um caminho, e Deus não é homem para ficar voltando atrás. Ele ensinou um caminho a você, siga em frente. Se alguém está lhe dizendo para se desviar, para voltar, seja o que for, consulte a Deus para saber se os planos de Deus mudaram ou não. Que dificilmente Deus vai acontecer de Deus te mandar ir para um lugar e no meio do caminho fazer você voltar. Se ele te mandou fazer tal coisa, é porque é para se cumprir isso. O máximo que pode acontecer é ter outra missão no meio do caminho e ele falar para você: não, eu te mandei ir lá, mas antes você vai fazer tal coisa. Só que mesmo assim, se alguém chegar em você e falar que Deus mandou, consulte a Deus, porque o demônio, ele se disfarça de anjo de luz para falar com a gente. O demônio não é aquele bicho feio, chifrudo que todo mundo pinta por aí. Pelo contrário, ele era um anjo de luz, era o mais bonito entre os arcanjos. Então ele se aparece com a aparência, ele se aparece na nossa frente com a aparência dele, a aparência de anjo. Ele tem a aparência de anjo, é uma aparência sublime. Só nos olhos dele, obviamente, você vai... Isso que eu estou dizendo é quando a gente... Eu não sei nem se a gente algum dia vai chegar a ver o demônio, Eu não me lembro disso falar aqui na Bíblia, da gente ver o demônio. Apesar que vai ter o anticristo, O anticristo todos verão. Então, eles vão fazer maravilhas, mas pode ser que nos seus olhos a gente perceba a diferença entre o anjo de luz e o anjo das trevas, Porque ele era um anjo de luz, mas se tornou em anjo das trevas, mas continua sendo anjo. Então ele vem exatamente para nos enganar. E é isso que a gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes a gente pensa que Deus está nos guiando por um caminho, sendo que na realidade o demônio está ali à espreita para que você realmente siga esse caminho e acaba se perdendo da palavra de Deus. A gente tem que, por isso que Deus sempre disse: vigiai e orai. É o melhor conselho que Deus pôde nos dar nessa natureza pecaminosa que temos, E amanhã a gente vai ver a profecia, o profeta Aías profetiza contra Jeroboão, porque infelizmente depois de tudo isso, Jeroboão continua com seus maus caminhos, Ele continua colocando qualquer um como sacerdote, sendo que sacerdote somente a tribo dos levitas, que são os servos de Deus, que os levitas são os intermediadores entre o povo e Deus, Porque os sacrifícios, as ofertas, tudo vem pelas mãos
a gente entrega nas mãos dos levitas e os levitas preparavam as ofertas para Deus, né? E amanhã a gente continua aqui. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome, Senhor, santo, santo és, Pai, obrigada por tua palavra, Senhor, obrigada por teus ensinamentos, Pai. Eu peço a ti, Senhor, esteja com essa pessoa que está orando comigo, derrama a tua unção sobre ela, Pai, sobre sua família. Caia por terra toda seta inimiga direcionada a ela, Senhor. Caia por terra todo o mal, Senhor. Proteja minha família, meus familiares, Pai. Os doentes no hospital, Senhor, muitos deles estão desenganados, precisando de uma palavra de consolo, Senhor. Leve a tua chance de salvação a eles, Pai. Não permita que eles durmam antes de conhecer verdadeiramente a ti, Senhor, em nome de Jesus. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.